Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o advogado e professor também de Direito Constitucional, mais voltado para a parte de concursos, Ari Osvaldo Neto. Eu trabalho justamente nessa área de controle de legalidade. E eu quero trazer para vocês aqui um estudo de caso relativo ao concurso de Nossa Senhora das Dores. Observem bem o seguinte: o Ministério Público alega que o concurso deve ser anulado porque vagas não foram reservadas para pessoas negras, uma vez que você tem leis, uma lei federal de 2014 e uma lei estadual de 2017. A primeira reservando 20% do quantitativo de vagas e a segunda 10%. E aí ele pede a aplicação de maneira analógica dessas leis. E também que seja determinado a anulação do concurso e a realização de um novo concurso público. Tem um cachorro aqui que deu a ilustríssima boa vontade de aparecer, né, para vocês. Como vocês são queridos. Até o cachorro vem latindo nessa hora. Vamos aqui análise. Então, o que está aparecendo aqui na sua tela é justamente o que é a Constituição Federal. Mas por que, Ari, toda essa viagem? Porque vocês vão entender as consequências práticas do que é a Constituição Federal e do que alega o Ministério Público. Do que já alegou a defesa do município de Nossa Senhora das Dores e o que já alegou a defesa da banca contratada. Vamos lá. O que é a Constituição Federal? A Constituição é a norma de organização interna e que vai também trazer pressupostos de relações internacionais de um país. Isso é uma Constituição de maneira bem simplória. E essa definição que eu trago é a seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil é um documento escrito pelo qual ficam estabelecidas normas de organização política nacional e internacional, diretrizes de atuação do Estado brasileiro no domínio econômico, os direitos e garantias do seu povo. É o documento que manifesta a vontade de um povo soberano acerca da sua vida política e social no plano interno e nas relações com outros estados e povos. É a expressão de um tipo de pacto político de um povo. Nós sabemos que existem as teorias contratualistas, e a gente vai ter aí Rousseau se destacando, John Locke se destacando, e é justamente isso, é o pacto político em que ficam ali estabelecidas as normas de organização interna do que vem ser um país. No caso, estou falando da Constituição Brasileira. E a nossa Constituição Brasileira, ela vai ter uma classificação. Por que eu falei escrita? Porque é um documento escrito, diferentemente da Constituição da Inglaterra, que é um documento histórico. Vamos aqui a alguma definição rápida, introdutória. Então, quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada ou outorgada, ou seja, se houve um processo democrático ou não. A Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada. A Constituição de 1937 foi uma Constituição outorgada por Getúlio Dornelas Vargas, que era o ditador, instaurando aí o Estado Novo. Nós temos aí quanto à forma, ela é escrita ou não escrita? Nossa, é escrita, é um documento formal que você pode acessar aí no site do Planalto. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática ou histórica? Como é que aconteceu esse processo de formação da vontade nacional? Na Inglaterra você vai ter aí várias ações, por isso que eles falam atos. Nós temos o ato do habeas corpus, nós temos o ato sobre a propriedade, né, do rei João Sem Terra, Bill of Rights, entre outros, que vão formar justamente essa Constituição de natureza histórica. A nossa não. A nossa é um documento escrito em que é manifestada a vontade do país, eleito por uma Assembleia Nacional Constituinte, chamado Poder Constituinte Originário, que é soberano, que ele cria, ele inova na ordem constitucional. Quanto à possibilidade de ser alterado, nós temos aqui imutável, fixa, rígida, flexível e semi-rígida. A nossa Constituição é rígida. Existe o processo de alteração que vai por meio do poder constituinte e derivadas, chamadas emendas constitucionais. E nós temos ainda a atividade interpretativa do Supremo Tribunal Federal acerca dos dispositivos da Constituição por meio do controle concentrado de constitucionalidade e do controle difuso. Nós temos ainda a extensão da Constituição. Quais são as matérias tratadas pela Constituição Federal? A nossa Constituição Federal trata de várias matérias. Não só, normalmente, constituições tratam de organização política. A nossa não, trata de direitos fundamentais, liberdades, direitos sociais, prestações positivas. As constituições, né, do neoconstitucionalismo e do
pós-positivismo, as constituições a partir do pós-guerra, têm essa estrutura, a Constituição Portuguesa e etc. Diferentemente da Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição mais restrita e que trata aí de normas de organização interna, alguns direitos fundamentais, propriedade, liberdade, etc. A nossa Constituição, quanto ao conteúdo, ela é formal. Todas as normas constitucionais possuem igual equivalência, não havendo normas superiores. Em que pese eu tenho que trazer aqui para vocês que existe um conflito entre normas. De tipo normas regras e normas princípio, em que as regras se excluem e os princípios colidem. E aí você tem que fazer a ponderação acerca de qual princípio deve prevalecer no caso concreto. A gente vai ter Ronald Dworkin tratando sobre isso. A gente vai ter Herbert Hart, entre outros, que vão tratar justamente sobre isso. Quanto à ideologia, a nossa Constituição ela é eclética, porque nela está a ideologia a ideologia liberal, capitalista, a livre iniciativa, propriedade privada, e nós temos aí a social-democracia, várias formas de assistência do Estado à população. Quanto ao modo de ser, ela pode ser normativa, nominal ou semântica. A nossa Constituição é normativa, o texto constitucional, pelo menos no ponto de vista do dever ser, ele deve valer, deve ser aplicado. Tem constituições que são nominais, ou seja, somente um documento escrito, mas existe outro poder que não o poder normativo da Constituição. E nós temos aí, quanto à finalidade, a Constituição dirigente e o garantia. A garantia é mais a Constituição dos Estados Unidos, que ela vai ter ali normas de organização, alguns direitos. E a nossa é dirigente porque ela justamente atua nesse domínio econômico e social da sociedade, como a Constituição do México de 1917 e as constituições posteriores, profundamente influenciadas pela social-democracia e nesse movimento do pós-guerra. Mas vamos aqui direto à questão. Sim, e tem um mnemônico para você lembrar, chamado Pedra Fende. Portanto, ela é promulgada, a nossa Constituição, escrita, dogmática, rígida, ela é formal, ela é eclética, ela é normativa e dirigente. Então, tá aí o acrônimozinho para você lembrar. O mnemônicozinho. Mas como é que a nossa Constituição, uma vez que ela é escrita, uma vez que ela é uma Constituição normativa, como é que ela é organizada? A Constituição se divide em 3 partes principais. O preâmbulo, que não possui força normativa, portanto não é uma lei. Nós temos a parte permanente, formada por 250 artigos, do artigo 1º ao 250, e o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É a parte transitória da Constituição Federal, formada por 137 artigos. Essas duas partes unidas formam a parte normativa da Constituição Federal, vinculando todos os sujeitos e pessoas no território brasileiro, porque um dos elementos do direito, quando você estuda a teoria do direito constitucional de um país, é o seu território. E essa soberania é exercida justamente no território nacional. Então, mas as normas constitucionais são somente aquelas que estão no corpo do texto constitucional? Essa é uma boa pergunta. E é justamente a indagação do Ministério Público no concurso de Nossa Senhora das Dores. Qual é a resposta? É sim ou não? Vamos lá. A resposta é sim e não. Sim e não porque nós temos diferentes tipos de normas constitucionais, embora com a mesma força normativa. As normas constitucionais do processo do poder constitucional derivado, as emendas, que são normas constitucionais originárias, propriamente ditas, e aquelas que foram constitucionalizadas, portanto, as normas constitucionais por equivalência. É justamente isso que está lá no artigo 5º, o inciso 2 e 3, que fala dos direitos, tratar de direitos humanos. O STF teve a posição de que aqueles que não forem aprovados conforme o rito do artigo 3º, aí que está aparecendo na sua tela, eles vão ter status de supralegal, os que versem sobre direitos humanos. E os que forem aprovados vão ter status de emenda constitucional. Portanto, o texto constitucional não é apenas aquele que está dentro do corpo da Constituição, mas também nós temos normas que foram aprovadas, portanto, que são equivalentes a uma norma constitucional. Então, a estrutura do texto constitucional fica basicamente dessa forma. Nós temos essa bola aí que eu fiz, essa elipse, que é o corpo do texto constitucional, e nós temos acordos internacionais aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, que são
Juntando esses dois, nós temos aí normas constitucionais. Sendo esse último que está no quadrado vermelho, normas constitucionais por equivalência. Portanto, todos eles têm força normativa. E aqui eu vou trazer alguns desses tratados de maneira bem breve, que talvez você não tenha conhecimento, mas fazem parte da Constituição Federal e a sua prova de concurso pode cobrar. Nós temos aí a Convenção de Nova York de 2007, nós temos aí o Tratado de Marrakech, nós temos aí a questão também de tratados para ajudar pessoas para proteger as pessoas com deficiência e outras dificuldades. Nós temos aí a Convenção Interamericana contra o Racismo, ou seja, a Convenção de Guatemala, que é o que o Ministério Público alega no concurso de Nossa Senhora das Dores. Então, essa citação aqui, eu quero primeiramente também agradecer a Mike, que faz direito na UFES, que já está se formando. Ele me trouxe essa questão do controle de convencionalidade. O que é isso? O Brasil assina um acordo internacional e esse acordo internacional é incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Uma vez que ele é incorporado ao nosso ordenamento jurídico, cabe o controle dele. Então essa aqui foi uma tese de doutorado, eu parabenizo ao doutor Augusto César Leite Rezende, promotor de justiça, que ele fala justamente sobre a força dessas normas dentro do nosso direito doméstico. Então ele diz o seguinte: a Constituição, em sentido formal, se revela como conjunto de normas que regula a vida das sociedades e do Estado, instituídas pelo poder constituinte e plasmada em um texto solene, com primazia em relação às demais leis estatais. A definição de Constituição formal não é determinada, como se vê, pelo conteúdo, mas pelo fato de ter sido observado por um poder constituinte através de um processo especial e qualificado, ou seja, o processo de emenda constitucional. E aí, o que eu tenho que pegar para vocês é essa que está no final. As normas constitucionais originárias, as emendas à Constituição, em relação especificamente à Constituição Federal, os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovadas na forma do rito especial, no artigo 3º, no artigo 5º, parágrafo 3º, também vão fazer parte. É o que ele vai dizer aqui. Então é justamente essa posição do controle de convencionalidade, eu quero de novo agradecer a Mike, que me trouxe esse texto que iluminou a minha mente sobre isso. Então, veja bem, em relação ao combate ao racismo, o Brasil ele promulgou, ele aceitou a Convenção da Guatemala em 2013 e ela foi promulgada em 2022. E aí, tá aí essas duas convenções que eu trago para vocês. E em relação às cotas, a constitucionalidade de políticas afirmativas de cotas, nós temos aí dois precedentes importantes da Suprema Corte. As cotas em relação ao ensino público federal, que foi julgado por meio da DPF 186/DF, foi julgada procedente no ano de 2012, reconhecendo que era possível aí, 2014 melhor dizendo, 2012 é o ano da lei das cotas federais. E, então, era válido esse processo de seleção por meio de cotas. Essa é uma discriminação positiva, isso não é novo, isso vem do direito norte-americano, isso já era praticado na Índia. Então, leiam essa DPF. E, para concursos públicos, quando foi julgada a ADC 41/DF de 2017, afirmando como válida a questão das normas que vão gerar justamente essa questão me fugiu a memória aqui, essa questão da possibilidade do Estado adotar políticas afirmativas ditas como discriminações positivas. Os Estados Unidos mudou essa posição, julgando como inválida no ano de 2023. Eita, tremeu tudo agora. Então, vamos aqui. Ele continua falando sobre a questão de que vinculam esses tratados internacionais. Há 3 fundamentos jurídicos para o exercício obrigatório do controle de convencionalidade pelos juízes nacionais. O primeiro é o princípio do pacta sunt servanda, no qual os Estados devem acatar suas obrigações internacionais de boa-fé. O segundo é o princípio do efeito útil dos tratados internacionais, cuja eficácia não pode ser afastada por normas ou costumes internos. Ou seja, mesmo essa decisão de 2017, que nessa decisão ficou assegurado que não era obrigatório os municípios e estados adotarem política de cotas, adotarem a lei de cotas federal,
porque ela só disciplinava a administração pública, uma vez que você tem um acordo internacional assinado pelo Brasil, o Supremo Tribunal Federal, se instado a se manifestar sobre isso, ele vai ter que mudar a sua posição. Ainda mais um acordo que foi aprovado, o status de emenda constitucional. Portanto, é também Constituição, é também norma constitucional. E aqui ele continua. O controle de convencionalidade é uma obrigação que deriva dos tratados internacionais de direitos humanos, inclusive dos instrumentos hard law do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, independentemente de a Corte Interamericana ter competência para se pronunciar, através da via jurisdicional contenciosa sobre os mesmos. O exame da convencionalidade das leis brasileiras não é mera faculdade do Poder Judiciário, mas obrigação jurídica imposta pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, é uma obrigação que o país que realiza esse acordo internacional fica obrigado a cumprir. E ele continua, ele é bem certeiro na afirmação dele. No Brasil, a Constituição de 88 instituiu um sistema difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, de modo a permitir, por via de consequência, a realização do controle de convencionalidade das modalidades concreta e abstrata pelos órgãos judiciais internos. O Ministério Público, em Dores, ele pede o controle de convencionalidade desse tratado internacional. Então, o juiz da primeira instância, o juiz monocrático e os juízes do Tribunal de Justiça vão ter que se manifestar sobre esse pleito. E é um argumento excelente, excepcional, pela procedência dos argumentos do Ministério Público. E, recentemente, ainda sobre essa questão da aplicação de normas internacionais, o CNJ se manifestou em 2022 por meio da recomendação 123. Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle e convencionalidade das leis internas. Então, desde 2020, desse modo, diante da existência de normas com status de emenda constitucional aprovada em 2022, a tendência é que, se isso subir por meio do controle difuso, ou seja, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ordene que medidas sejam tomadas. Porque essa Convenção de Guatemala, no seu artigo 5º e 6º, ela traz que o Estado fica obrigado a adotar políticas para as pessoas negras, no combate ao racismo. Então, como é que ele vai fugir, o município, dessa obrigação? Nós temos que ter um argumento bom para vencer a tese do Ministério Público, no caso de defender a prefeitura. Ou seja, nesse sentido, a única forma de preservar a segurança jurídica e a proteção da política de cotas, usando a razoabilidade e proporcionalidade, é a concessão parcial do pedido do MP pela Justiça Sergipana. Aqui é convalidar, eu escrevi errado. Rapaz, eu cometo erro de digitação, viu? Dando o concurso de Nossa Senhora das Dores, e não a anulação. Porque mesmo que você tenha aí uma norma internacional, você vai ter como um princípio constitucional implícito a razoabilidade e proporcionalidade. A segurança jurídica, que é um princípio expresso na Constituição Federal. O ato jurídico perfeito, a coisa julgada, são princípios que dizem respeito à segurança jurídica. E é muito mais danoso à população anular um concurso que foi homologado do que deixar de prestar essa política de cotas. Então, qual é a solução? A convalidação, e eu vou falar aqui sobre os defeitos do negócio jurídico e do ato administrativo. Então, trazendo aqui uma lição do direito civil, nós temos a chamada escala pontiana. Os atos negociais devem ter, os atos jurídicos, eles precisam de existência, validade e eficácia. É uma lição clássica. E nós temos a sua correlação com o artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E aí eu deixo a citação do excelente livro dos professores Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt. Está aqui atrás, inclusive. Eu adoro eles. Parabéns para eles. Uma pena que Cristiano Chaves faleceu. Então, assim, o negócio jurídico pode sofrer vícios que levam à sua completa irregularidade, nulidade. Então, ele não pode produzir efeitos, ou a sua preservação parcial, a anulabilidade, por meio da convalidação, seja pela manifestação das partes,
ou pelo decurso do tempo. E a gente vai ter isso lá na Lei do Processo Administrativo Federal, justamente de maneira expressa, se não me engano, por volta do artigo 50, 53, por ali, vai falar sobre a possibilidade de convalidação por meio do prazo prescricional de 5 anos. Então, voltando à questão aqui desse concurso, que nós temos as dois, nós vamos ter também a questão da classificação desse ato administrativo. Carvalho Filho vai classificar os atos administrativos em 3 formas, e a doutrina vão classificar assim: atos simples são aqueles que, para nascer e produzir efeitos, precisam apenas da manifestação de uma única vontade administrativa de órgão ou autoridade, seja individual ou colegiado. Decreto que nomeia o servidor público. É um ato jurídico, é um ato administrativo simples. Um ato complexo vai depender da manifestação de vontade de um ou mais órgãos ou agentes. Então são 2 ou mais vontades, 2 ou mais agentes. Por exemplo, o presidente indica o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é sabatinado pelo Senado Federal, se aprovado na CCJ, ele vai ser indicado a ocupar aquela vaga. E aí o presidente vai publicar um decreto nomeando aquele ministro. A gente teve recentemente o ministro Flávio Dino sendo aprovado. A mesma coisa em relação ao TCU, aos conselheiros do TCE, etc. São atos jurídicos, atos administrativos complexos. E os compostos nascem da manifestação de uma única vontade administrativa, embora sejam várias as manifestações de diversos sujeitos e autoridades envolvidos. A sua atuação se resume apenas à verificação da legitimidade de cada uma das etapas. O exemplo que Carvalho Filho traz é a concessão de uma autorização sujeita a visto e confirmação. Então, por exemplo, alguém pede uma autorização para o desempenho de uma atividade que vai gerar algum tipo de questão com a administração pública. Então, ele vai precisar da autorização da autoridade hierarquicamente competente. E aí, você pode pedir um parecer. E esse parecer é um ato jurídico acessório. E uma vez que você vai ter a aceitação pela autoridade competente, você vai ter um ato jurídico composto. Qual o ato? A autorização, que dependeu também desse parecer. E nós temos aqui o caso de Nossa Senhora das Dores. O prefeito, ele determinou a formação de uma comissão, e a contratação da banca, que são atos acessórios praticados por autoridades administrativas, e nós temos aí atos que também são acessórios praticados pela banca em delegação. E o ato principal é a seleção de pessoal por meio do concurso de provas e títulos, lá dando cumprimento ao artigo 37 da nossa Constituição Federal, inciso 2. E, por último, nós temos um ato que vai ser a homologação do resultado final pelo prefeito. Então, qual seria a melhor solução? Invalidar parte dos atos que vão formar o ato principal. Qual seja a seleção das pessoas. A seleção dos candidatos mais bem avaliados dentro do concurso público. Ou seja, a retirada da publicação do resultado preliminar, a publicação de um novo resultado definitivo com os cotistas e a homologação com os cotistas. Essa seria a melhor solução em relação a anular ou não conceder, porque você, se chegar no STF, esse processo, o STF vai dar cumprimento ao controle de convencionalidade, que é o que o Ministério Público está pedindo. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em que pese ser um tema mais difícil, essa questão do controle de convencionalidade, e nós temos desembargadores antigos que não estão tão habituados com o direito constitucional, tendo muitos civilistas. A gente tem ali alguns que vieram do direito público, mas já perderam o vínculo com a academia. Fica mais complicado. Rapaz, eu acho que é alguma força maligna aqui andando contra. Embora você tenha essa situação, é possível que o Ministério Público, se manifestando, instigue a investigação e o debate desse tema, do controle de convencionalidade, e o Tribunal de Justiça venha realmente ordenar a convalidação do concurso público ou a anulação. A anulação é pior. É melhor que convalide convocando os cotistas do que anular o concurso e fazer outro. Então, em homenagem à segurança jurídica, nós vamos ter o seguinte aqui, a lição do Carvalho Filho, que o Estado já deixou de intervir no domínio econômico para não prejudicar toda a cadeia de produção. A questão também das ações de controle de constitucionalidade, o julgamento, a chamada modulação de efeitos, que pode acontecer de maneira a mitigar
a declaração de constitucionalidade de um ato normativo, justamente para preservar a segurança jurídica, e nós tivemos acréscimos na LINDB, vendo que esses acréscimos dizem que nós devemos justamente, no cumprimento de decisões judiciais ou administrativas, primar pela preservação da segurança jurídica, da boa-fé objetiva dos civilistas, ou seja, a proteção à confiança. E aqui tem essa citação de Carvalho Filho. O direito comunitário europeu advoga o entendimento de que a tutela da confiança legítima abrange inclusive o poder normativo da administração e não apenas os atos de natureza concreta por eles produzidos. Cuida-se de proteger expectativas dos indivíduos oriundas de crenças, da crença de que disciplinas jurídico-administrativas são dotadas de certo grau de estabilidade. Semelhante tutela demanda dois requisitos: a ruptura inesperada da disciplina vigente e a imprevisibilidade das modificações. Então, anular um concurso é extremamente danoso à ordem política, à ordem econômica, à ordem social. De modo que a convalidação seria uma saída constitucionalmente muito mais viável e adequada para esse concurso nacional das dores. E eu quero também trazer um argumento excelente levantado pela defesa da Prefeitura de Dores, que vai falar justamente do direito de impugnar do Ministério Público, que precluiu, uma vez que você, nas fases recursais, devia ter se manifestado. E aí ele não se manifestou no resultado preliminar, não se manifestou no resultado definitivo, e aí ele pede para anular o concurso todo. Não é razoável. Então, esse aqui é um argumento muito bom, com certeza, é um argumento muito pertinente e que guarda a devida correspondência com o nosso ordenamento jurídico. E ele trouxe aí um julgado, então é um debate muito interessante para a gente ver que o Estado brasileiro ele tem normas de organização interna, nós temos competência dos entes políticos internos, os entes subnacionais, estados, municípios e Distrito Federal, mas quando o Brasil assina um acordo internacional e dá a ele o status de emenda constitucional, você vai ter a vinculação de diversas esferas. De modo que a sociedade vai ter que arcar com o cumprimento dessas leis. Eu quero agradecer a Mike novamente por me indicar esse trabalho aqui brilhante do professor Augusto César Rezende, da UNIT. Parabéns por essa tese de doutorado, é muito interessante. E dizer que eu estou torcendo aí pelos concurseiros que cheguem a uma solução consensual. Porque é melhor convalidar do que anular. É melhor, inclusive, não conceder essas vagas em nome do princípio da boa-fé objetiva, da proteção à confiança. É isso. Estou me organizando para postar minhas aulas de direito constitucional. Vocês já estão vendo aí algumas coisas diferentes, porque eu fiz uns cursinhos aí para dominar as tecnologias e tal, transmissão. E é isso. Controle de convencionalidade, controle de constitucionalidade, políticas afirmativas. Nós debatemos aqui a autonomia dos entes subnacionais, que fica mitigada em face da Constituição Federal. E, diante desse caso aqui, nós temos que aplicar a reserva de vagas. E qual seria a melhor interpretação? A melhor interpretação, que vai honrar a Constituição e as convenções assinadas, seria de aplicar de maneira similar à Lei Federal de Cotas, que reserva 20%. E aí você vai ter um novo resultado do concurso e a convocação vai acontecer tudo de novo e essa homologação vai ser descartada. Seria a melhor solução. Mas eu acredito que talvez isso muito provavelmente vai subir para o STF e o STF vai mandar fazer isso, ou anular tudo, ou alguma solução diversa. Né? Eu espero que os nossos advogados sergipanos e os advogados envolvidos nessa questão, tem gente também da Bahia, façam um estudo muito profundo de direito constitucional, porque essas matérias são muito complexas. Envolvem direito administrativo, direito constitucional, direito internacional público. É isso. Tudo isso aí nas redes sociais. E para mais, veja, e a gente vai em breve dar seguimento ao nosso canal para dar aulas de direito constitucional. Aproveite, deixe seu like e nos siga. Valeu!